Olá, amigo reparador. No vídeo a seguir nós demonstraremos como efetuar o teste do pedal do acelerador dos caminhões Mercedes. Esse aí é mais um Doutorie em Campo. Obrigado e até o próximo. Olá pessoal, eu estou aqui no caminhão Mercedes-Benz Axor, tá? E eu vou fazer aqui um 1933, né? Deixa eu entrar aqui nele. E eu vou fazer um vídeo aqui sobre um componente bastante interessante dele, que o pessoal tem bastante dúvida, que é o sensor do pedal do acelerador dos caminhões Mercedes-Benz. Desde que os caminhões Mercedes-Benz são eletrônicos, né, se tornaram eletrônicos, no início eles usavam o sistema PLD-ADM, depois eles mudaram para o MR-FR, que é o caso aqui do Axor, certo? Todos esses caminhões Mercedes, em todos eles, o sensor do pedal do acelerador é um sensor digital, ou seja, ele não envia um nível de tensão, ele envia um pulso de onda quadrada com largura de pulso variável, né, que é o tal do sinal PWM. Então, por ele ser um sensor diferente da maioria dos sensores que existem no mercado, a gente resolveu abordar aqui nesse vídeo Doutorie em Campo, certo? Então, eu tô aqui, né? Eu tô com o meu osciloscópio aqui, pessoal. Meu osciloscópio está conectado aqui na central da cabine, mais especificamente no terminal A3, que o terminal A3 é para onde, né, o sensor do pedal do acelerador, que está lá, né, envia sinal para a central de cabine. A central de cabine alimenta o sensor e o sensor devolve o sinal para a central de cabine, né? No caso aqui, como a gente pode observar no osciloscópio, o sinal é um sinal digital, né, certo? Um pulso de onda quadrada, certo? E de largura de pulso modulada, é um PWM. Então, se eu pisar no pedal ali, ó, eu tô sozinho aqui, né? Vou dar uma pisadinha no pedal. Quando eu piso no pedal do acelerador, olha o que acontece, ó. Embora a frequência, a amplitude e o período do sinal se mantenham, a largura do pulso varia, ó. A largura do pulso, ela varia, ó. Variou, ó, pisei, soltei. Então, o sinal do sensor do pedal do acelerador, ele varia a sua largura de pulso, ó, pedal acionado, pedal livre, pedal acionado, pedal livre. A grande dúvida do pessoal é se eu consigo medir esse sinal do pedal do acelerador dos caminhões Mercedes com um multímetro, tá? Porque como o sinal é pulsado, será que eu conseguiria medir com multímetro, visto que a maioria do pessoal não tem osciloscópio, né? Então, como o sinal é um sinal pulsado de largura de pulso variável, o pessoal fica com dúvida, tá, eu consigo testar isso aí com o multímetro? Então é por isso que eu liguei aqui, ó, ao mesmo tempo, o meu multímetro e o meu osciloscópio estão ligados no sinal do pedal. Então eu vou ligar aqui o multímetro em tensão de corrente contínua. Observe que com o pedal livre, o multímetro está medindo um nível de tensão de 19,5 volts, que corresponde à média ponderada daquele sinal ali. Se a gente avaliar esse sinal, ele é um sinal que tem amplitude mais ou menos ali de uns 23 volts, mais ou menos. Só que não é um sinal de 23 volts contínuo, né? Ele é um sinal pulsado, que em alguns instantes ele tende a zero aqui. Então o que o multímetro faz? O multímetro, quando você coloca ele em tensão de corrente contínua para ele avaliar esse sinal, ele vai medir a média ponderada desse sinal, ele vai medir a média do sinal. Então a média deste sinal aí é 19,5 volts. Mas observe, quando eu piso no pedal, vou pisar ali de novo, ó, tá? Ó, quando eu piso, ó, lá, a largura do pulso varia no osciloscópio. E olha o que acontece no multímetro, ó. A média do sinal medido em tensão de corrente contínua também varia, ó. Pedal acionado, a média deu 11,5,
certo? Ó, pedal acionado, ó como tá a largura do pulso lá. Pedal acionado aqui, 11,5. Pedal livre, certo? Pedal livre, ó, 19,5. Ó. Então você consegue sim avaliar o sinal do sensor de posição do pedal do acelerador dos caminhões Mercedes, tanto PLD-ADM como MRFR, utilizando-se de um multímetro para efetuar a medição, tá? Olhando aqui no esquema elétrico, né, eu estou avaliando ali o terminal A03, né? Então, olhando aqui no esquema elétrico, se eu vou colocar o esquema aí na tela, pessoal. Olhando aqui, eu estou olhando aqui o esquema do Autorier da central de cabine, que é onde é ligado o pedal do acelerador dos caminhões MRFR Axor, certo? Então, observando aqui, ó, você percebe que o terminal A3, que é um fio amarelo e branco, né, certo? Se a gente olhar aqui, ó, esse é o conector A, conector B, conector C, conector D. O A3 é esse primeiro fio aqui, certo? Fiozinho amarelo e branco. Então, o terminal A3, certo? O terminal A3 é o sinal do sensor de posição do pedal 1, tá? Certo? Então, foi ali que eu avaliei a primeira pista do sensor de posição do pedal. Da mesma forma, se eu quiser avaliar a pista 2 do pedal, o que eu faço? Eu vou lá no A6, olha aqui no diagrama do Autorier, ó, é no A6. Então, o A6, que é um fio branco com cinza, achando ele aqui na central, ó, vou mudar aqui para o A6, certo? Agora no multímetro com o pedal livre, no sensor 2 do sensor de posição do pedal do acelerador, que ele é um sensor duplo, ele está me dando um sinal médio de 5,7 volts. Observa ali no osciloscópio, ó, um sinal um pouco diferente da pista 1, certo, pessoal? Olha lá, ó. Você tem um sinal, um pulso de onda quadrada, mas a largura de pulso negativa nesse caso é muito maior do que a positiva, certo? Agora, se eu pisar no pedal do acelerador, vamos pisar de novo ali. Quando eu piso no pedal do acelerador, o que acontece? Espera aí só um minutinho. Aqui. Ó, quando eu piso no pedal do acelerador, embora frequência, amplitude e período se mantenham, a largura do pulso varia, né? Por isso que esse é um sinal PWM, pessoal. Esse é o famoso sinal PWM, é largura de pulso modulada, né? PWM, tá? Largura de pulso modulada. Ele só modula a largura do pulso, certo? Ó, tanto o pulso positivo como o negativo variam. Ó, então temos aí, né, ó, pedal livre, certo? Aquela largura de pulso ali. E pedal acionado, ó, a largura de pulso variou. Temos ali a média do sinal 13,6, ó, pedal livre 5,7, pedal acionado 13,6, certo? Pessoal, pedal livre 5,7 e a largura de pulso varia, certo? Se o sinal eventualmente não estiver variando dessa forma, pessoal, você vai ter que olhar ali no esquema elétrico, né, para avaliar o circuito do sensor. Observando, por exemplo, o sensor 1, a gente observa ali que no terminal A5, fio marrom e branco, nós temos o terra do sensor, o aterramento. Então você vai ter que avaliar se esse fio está aterrado. E no terminal A8, no caso da pista 1 do sensor de posição do pedal, nós temos ali a alimentação. Nesse caso aí, nós temos uma alimentação de tensão de corrente contínua entre aproximadamente 22 e 24 volts. Então, antes de condenar o sensor, né, antes de considerar que o sensor está estragado, seria interessante, né, você avaliar a alimentação do sensor, certo? Porque pode também ser o chicote, mau contato nos conectores. Se a alimentação estiver correta e o chicote e os conectores estiverem corretos, certo? Tudo ok. Aí sim você chega à conclusão que o defeito pode ser o sensor do pedal do acelerador, certo? Tudo bem, pessoal? Então, é mais ou menos isso aí. Vocês veem que não é um bicho de 7 cabeças testar esse sensor do pedal, né? Você pode fazer normalmente com o multímetro, como eu acabei de mostrar aqui. A ideia em toda a linha Mercedes é praticamente a mesma. Você tem uma pequena variaçãozinha no valor da tensão, né? Se você tiver um osciloscópio, você consegue avaliar também bem legal, com bastante precisão. E é mais ou menos isso aí, pessoal. Valeu? Esse aí foi mais uma dica do Autorier em campo. Obrigado.